futuro definido. Como assim, Gustavo? Jogador de 29 anos de idade, estava nesse meio tempo, né? Definindo ainda se iria jogar como lá no caso ali da Itália ou se ia para outro clube. A grande questão era, o Cruzeiro procurou sim um jogador, porém, todo mundo falou que ele estava livre. Não era bem assim. Por quê? Porque o contrato dele lá na Itália previa de que se algum clube acertasse com ele antes do mês de setembro, teria que pagar 10 milhões de reais para a equipe, né? Fora ainda o salário dele, que seria na casa de 1 milhão de reais por mês. Ou seja, se o Cruzeiro precisasse muito de um zagueiro, beleza, mas não era o cenário. E ainda, né, tinha a opção do clube italiano renovar o seu contrato, que sinceramente eu até fiquei surpreso de não ter um anúncio antes dessa renovação, porque ele fez uma boa reta final de temporada, que ele chegou em fevereiro, ficou até junho, né? Nesse meio tempo foram 14 jogos, 2 gols marcados, e aí tivemos a confirmação de que sim, ele renovou por mais uma temporada. O contrato vai até final de junho de 2025, ou seja, no final da próxima janela europeia. E aí, já jogou 2 partidas no Campeonato Italiano, a última no final de semana e sempre como titular, tá? Os 2 jogos contra o Como e contra o Lecce, os dois como titular, jogando ali 67 e 90 minutos, respectivamente. Então, assim, é uma notícia ruim para o Cruzeiro. Olha, eu acho que a zaga já está bem servida. Gosto muito do João Marcelo, acho que é um zagueiro fenomenal. O Zé Ivaldo tem oscilado um pouco, mas ainda assim acho ele interessante. Tem o Vidal no banco, que é muito interessante também. Tem o Jonathan Jesus, que tem muito potencial. Fora as opções, né, dos atletas na categoria de base, que eu quero falar também aqui nesse vídeo. Só antes, tem um recado aqui para vocês da Esportiva, patrocinadora do canal, nesses próximos jogos do Brasileirão, né, que vai ter várias partidas interessantes aqui para você começar. Tem esse jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, já mostrei aqui para vocês, mas o que tem de interessante aqui? Por exemplo, esse duelo do Palmeiras contra o Criciúma, a vitória do Palmeiras pagando 1,33. Tem também aqui, ó, o Flamengo jogando em casa contra o Vasco, vitória do Flamengo 1,58. Tem também aqui, ó, o Internacional vencendo o Cuiabá 1,53. Baita cotação. E ainda tem o Botafogo contra o Corinthians, que aí esses clubes todos eles vencendo, voltando uma odd de 4,98, né? Que é muito bom. R$ 100 voltaria quase 500. Ou se você quiser colocar um valor mais baixo, até R$ 10 para voltar 50. Baita cotação aqui na Esportiva VIP. Para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não sabe aqui, ó, a descrição é bem simples, tá, gente? Você vem aqui, ó, já vai estar o link aqui embaixo, ou você clica para ver mais, tanto pelo computador ou pelo celular. Clica aqui, já acessa, já está aqui as cotações. Para você começar bem simples, o link está aqui embaixo no primeiro comentário também para vocês. Então, falando aqui da Esportiva agora, vamos falar agora sobre essa, aqui no dia 22, ainda tem, né, Libertad e Vasco da Gama. O Cruzeiro vai ter que aproveitar bem, né, esses dias aqui de descanso, porque senão vai ter muitos jogos um atrás do outro, e você pode se dar bem aqui na Esportiva, beleza? Então vamos falar agora sobre o Carrascal, né? Eu vou deixar aqui essa matéria, ó, com a saída do Arthur Gomes, teve a especulação tanto do Carrascal quanto também de outro atleta do São Lourenço. Deixa eu só reiniciar aqui a página aí, ó. Atacante do São Lourenço e meia colombiano são especulados no Cruzeiro, né? Então, sobre o Carrascal, tivemos essa informação de que o Cruzeiro, então, teria, né, procurado o jogador para ter um avanço nessa história. Ó. Seria envolvido uma possível transferência com o Arthur Gomes, com o Dinamo Moscou. Vai lembrar, né, de que poderia ter uma troca, porém, não se descarta, por exemplo, essa possibilidade do próprio Cruzeiro, né, e comprar o jogador, até porque às vezes são negociações independentes, o empresário não gostaria de ter essa troca de atletas e tudo mais, é bem plausível. Vale lembrar que o Carrascal tem um valor de mercado bem mais alto, né? Eu vou deixar aqui para vocês os números dele nessa atual temporada, que foram 5 partidas que acabou de começar a temporada. Ano passado, 27 jogos, não marcou nenhum gol e deu 5 assistências, então assim, ele caiu bastante de rendimento, porém, vale lembrar que no futebol sul-americano já viveu ótimos momentos. Então, recapitulando, ele foi comprado por 3 milhões de euros do CSKA Moscou, junto ao River Plate, depois foi comprado pelo Dinamo Moscou por 4 milhões, né, basicamente, de euros, o mesmo valor, até menos, né, do que vale e foi vendido o Arthur Gomes. Então, vai chegar também para a equipe, o Arthur Gomes vai disputar por posição, ele já não vinha sendo titular, deve ser que vai perder espaço. Então, se o Cruzeiro apresenta uma proposta de 4 milhões de euros, dependendo, pode acabar tendo um acordo entre as partes. A questão é, não deve ter prazo, né, pelo menos para chegar agora em junho, né, em agosto para setembro. Mas para o ano que vem eu vejo com bons olhos. Lembrando que ele surge no Milionários, passa com Sevilha, clube aqui da Ucrânia, e foi muito bem no River Plate, né, em 2021. 63 jogos, 6 gols e 5 assistências. Ele ganhou aqui um campeonato argentino, Recopa Sul-Americana, Taça da Argentina, enfim, vários títulos pelo River Plate durante 2 anos, basicamente. E no CSKA Moscou foi bem, né? 6 gols em 33 partidas,
até mudar de clube e no Dynamo não tem entregado tanto assim. Lembrando que ele pode atuar pelas duas beiradas, ponta esquerda e ponta direita. Tá aqui o desempenho dele nessa temporada, no ano passado na Liga Russa também, jogando pelos dois lados. Incrível como ele não marcou nenhum gol, né? Mas deu 5 assistências em outras competições aqui também, pelo River Plate, pelo lado esquerdo, pelo lado direito e caindo pelo meio também, né? Tá aqui o desempenho dele em 2021. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você vê com bons olhos, né, essa chegada do jogador? Que lembrando, tem contrato até junho de 2027, então só sairia o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Libertad. Bora falar aqui também com vocês sobre o Fabrício Bruno, que recebeu algumas propostas e é o próximo, na minha opinião, a ser negociado, né, e render um valor interessante para o Cruzeiro. Apareceu algumas propostas do West Ham da Inglaterra e também, no caso, deixa eu só pegar aqui os valores, e também de um clube da França, né, que poderia sim ter saído, acabou que não foi o que aconteceu. Uma proposta aqui, então, né, de que era acima dos 14 milhões de euros, né? Então, seria um valor bem interessante mesmo. Desse caso, até aqui tem essa notícia, ó, a Rennes assume 3,7 milhões de solidariedade para avançar com o Flamengo, né? Então, assim, é porque esse percentual o Flamengo teria que passar para outros clubes, dentre eles, né? No caso, o Cruzeiro, que seria então Cruzeiro e Chapecoense, que seria esse valor que o Rennes estava disposto a aumentar na negociação, que seria 75 milhões de reais fixos e mais 9 milhões de bônus. E ainda esses 3 milhões e meio, que esses 3 milhões e 700, né? Ou seja, o Cruzeiro teria direito a um valor total, vamos lá. O Cruzeiro teria direito a 4,5%, 3 milhões e 700, a Chapecoense, né? Onde completou os 21 anos, 3,2 mil euros, ou seja, 20 mil reais apenas, mas é porque ele estava de empréstimo, né? E, enfim, foi o último ano dele como formação, e aí tem um percentual menor. Ou seja, seria um valor também interessante para o Cruzeiro, né? Pensa, esses 3 milhões e 700, mais esse 1 milhão do Vitinho, mais o que o Cruzeiro teve nesse mês de agosto, somente com bilheteria, né? Agosto, setembro, Atlético Goianiense, Boca Juniors e o Atlético Mineiro, né? Então, assim, seria quase 15 milhões. Já pagava o Matheus Henrique, ó, metade de um Matheus Henrique, o Peralta ou o Matheus Jesus. É aquela coisa, né? O Jonathan Jesus, melhor dizendo. Fabrício Bruno acho que ainda vai ser negociado, já tem vários times da Europa de olho nele. 28 anos de idade, aquela convocação para a seleção brasileira com certeza ajudou bastante. Nem sei porque ele não está sendo convocado mais, porque o que ele jogou contra a Inglaterra foi absurdo. E vale lembrar de que nessa temporada pelo Flamengo, muito bem, 42 partidas e um gol. Ficou no Cruzeiro durante um bom tempo, né? Desde o time sub-19, passou toda aquela sua formação aqui. Eu lembro de 2016 que ele fez algumas partidas, 8 jogos, um gol. Foi bem, né? Também nos empréstimos a Chapecoense. E é engraçado que quando ele começou a jogar aí bem, foi pelo Cruzeiro em 2019, né? 26 partidas, foi rebaixado, o empresário dele rescindiu o contrato. O Cruzeiro acabou não ficando nenhuma compensação com a venda ao Bragantino e logo depois foi para o Flamengo por quase 14 milhões de reais e tem crescido bastante. Então, achei interessante, né? Justamente por conta desse valor de 4,5%, dependendo, ele pode sair até para um valor mais alto, quem sabe 100 milhões, e o Cruzeiro ter um percentual ainda mais interessante. E para terminar com vocês, essa matéria aqui, ó, lá dessa última segunda-feira, dessa última terça, melhor dizendo, Matos revela desejo de Michael de jogar no Cruzeiro e explica a negociação. Então, ele fala aqui sobre esse acerto e tudo mais. Em entrevista que ele deu, né, o Alexandre Matos falou sobre vários assuntos. Um desses, né, foi essa questão. Valeu demais aí o Jair Carvalho, onde ele deu essa entrevista. Falou aqui, ó. Michael, é claro, o empresário é o mesmo que o Matheus Pereira. Claro que teve uma sondagem de ambas as partes. O Cruzeiro hoje é visto como um bom pagador. Todo mundo quer vir para cá e o Michael queria, né? Mas são valores que fogem da realidade atual do Cruzeiro. Quem sabe no futuro o Cruzeiro vai ter, né, mais equilíbrio, dívidas pagas, e aí a gente pode pensar disso é então o dirigente. Então, eu acho que, igual eu falei, se o Cruzeiro não tivesse vendido o Arthur Gomes, tivesse vendido no início da janela, dependendo, poderia ter avançado em contratar, né, até com dinheiro e com a opção, o Michael, que lembrando, acabou se lesionando, né, nesse jogo contra o Bahia, deve voltar somente em 2 meses, é a expectativa, mas já tem 2 jogos e um gol marcado. No Al-Hilal sempre com bom desempenho, ano passado, né, 11 gols, 10 assistências em 52 jogos, só deixou a equipe justamente por conta de que já tinha atingido o limite de estrangeiros, e assim, o Al-Hilal ia trazer um cara gigante, né, pro lugar dele, e acabou que ficou um pouco mais complicado. Até em relação a salários, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu lembro que a pedida dele seria um valor um pouco mais alto, né? Então, assim, falava em 2 milhões, 2 milhões e 300. Eu lembro que o que falou, aqui, ó, o salário astronômico vai ganhar 1 milhão e 800. Eu lembro que era próximo disso. 1 milhão e meio, 1 milhão e 800, e sinceramente não acho que é exagero, não. Por quê? Vamos colocar, o salário dele seria então de 1 milhão de reais. Porém, teria mais alguns bônus, né?
vamos colocar 1 milhão, em média um jogador assim, ele vai ganhar 1 milhão e 200. E aí, 600 mil dividido num contrato de 4, 5 anos, é basicamente o que o Cruzeiro, se ele tivesse vínculo com o Al Hilal, pagaria, né? Então pagaria mais 20 milhões para o Al Hilal e um salário de 1 milhão. Sairia a mesma coisa, isso que eu tento passar aqui para vocês. Então o Cruzeiro tinha condição para trazer o Dudu e não tinha para trazer o Michel. Então o Cruzeiro já tinha contratado todo mundo, tá? Quando fez aquela proposta que eu acho absurdo, né? 2 milhões e 100 para o Dudu, mais 20, 30 milhões de reais para o Palmeiras. Então o Cruzeiro tinha sim condições. Eu acho que é porque não era a principal prioridade. Igual eu falei, talvez se tivesse sim vendido o Arthur Gomes, o Michel poderia ter chegado. Enfim, quem sabe para um futuro não tão distante, né? 28 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo também o link da Esportiva para esse próximo jogo do Cruzeiro e outras sugestões que eu já trouxe também para vocês aqui no canal. Valeu, galera!